Boa noite, meus amigos. Vamos lá para o segundo episódio do nosso Papo de Segunda, trazendo aí as principais notícias, os principais comentários sobre a política de Jacareí, nossos principais acontecimentos, aquilo que chamou a atenção e também a ordem do dia, daquilo que será trabalhado na Câmara dos Vereadores hoje, né? Então, a gente quer trazer um comentário para vocês daquilo que a gente considera relevante ou daquilo que deveria ser prioridade para os nossos políticos eleitos, tanto na prefeitura e, em especial, com algum destaque para os nossos vereadores. Eu estou aqui com bastante material, porque hoje, apesar de ser a sessão de quarta-feira, apesar da sessão de quarta-feira ter apenas 4 projetos, são projetos um tanto quanto robustos, então estou com bastante coisa aqui. Separei a ordem do dia da Câmara Municipal para que a gente pudesse acompanhar e falar um pouco aí juntos sobre o que é a produção legislativa de Jacareí. Boa noite, meu querido Walter, muito obrigado por acompanhar a gente aí em mais um Papo de Segunda. E queria começar com vocês falando que nessa quarta-feira, dia 18 de outubro, vai acontecer mais uma sessão dos nossos vereadores com 4 projetos de lei, 4 discussões em pauta. Mas antes disso, uma coisa, né, uma alegria aí de mais um dos atos solenes. Boa noite, Pedro Barbosa, o mais novo advogado da turma. Bem-vindo, Pedro. Pedro Vitor. E antes de começar essa sessão de quarta-feira, então quarta-feira, dia 18, serão realizadas 2 homenagens. Na verdade, um ato solene e uma homenagem. É o ato solene para a outorga do diploma cirurgião dentista destaque do ano, de uma lei de 2019, e também uma homenagem aos voluntários que prestam atendimento aos romeiros que passam pelo município por um decreto legislativo desse ano. Então, uma inovação na Câmara, mais uma homenagem que os nossos vereadores farão. Bom, vocês sabem a minha opinião, mas quero deixar aqui bastante claro: não existe nenhum problema em homenagear profissões. O problema é quando isso vira a ordem do dia, né? Quando cada vereador indica, por exemplo, para a sessão de quarta-feira, um dentista da cidade para ganhar o prêmio de destaque do ano. Não é problema nenhum que os dentistas sejam homenageados. Mas isso precisa ser necessariamente uma tarefa do vereador? Mais do que isso, eu questiono. Isso é tarefa que um vereador tem que fazer? Né? O vereador tem que ficar dando prêmio para os profissionais de destaques? Ou isso tem que ser reconhecido com outras medidas? E aqui eu nem discuto quais são essas medidas, porque seria algo longo, né, para a gente poder discutir. Mas o que eu penso aqui é função da Câmara Municipal destacar profissionais nas mais diversas profissões para poder homenagear na Câmara? É função do vereador? Está entre as suas atribuições? Ou é mais um penduricalho que nós temos na Câmara Municipal de Jacareí? É isso. Essa é a minha questão para que vocês possam refletir aí. O segundo ponto é uma homenagem aos voluntários. Legal. Quantas mil pessoas irão ou estarão na Câmara Municipal para receber essa homenagem às 9 horas da manhã? Os voluntários trabalharam no feriado, os voluntários trabalharam nos inúmeros pontos de apoio ao romeiro para contribuir nesse ato de fé que as pessoas fazem ao caminhar até o Santuário Nacional de Aparecida. Parabéns, será lida uma homenagem, mas nem de longe representará aquilo que os romeiros tiveram de apoio dos voluntários. Então, mais um ato vazio da Câmara Municipal ao ler uma homenagem aos romeiros.
E a partir daí passamos pro ordem do dia. Primeiro projeto a ser discutido na ordem do dia é uma declaração de utilidade pública para a Associação Esportiva do Sol, uma associação que, eu não me engano, pelo que eu li, uma associação de taekwondo, que já existe em Jacareí desde 2005 e que agora está em pauta a sua declaração de utilidade pública. O projeto é feito, pasmem, pelo vereador Paulinho de Esporte, que tem uma atuação pífia, mas até um relógio parado a certas horas 2 vezes no dia, né? Então, a declaração de utilidade pública da Associação Esportiva do Sol já tem aprovação do Departamento Jurídico da Câmara e eu acredito que será aprovado por unanimidade. Então, parabéns para a Associação Esportiva do Sol, que é o Taekwondo do Sol, que trabalha há muitos anos na cidade e agora será declarada de utilidade pública. Queria falar para vocês o que é ser declarado de utilidade pública. Muitas entidades, associações, entidades podem ser declaradas de utilidade pública quando existe o interesse do município, e nesse caso a partir do legislador, né, o vereador, que vai declarar que tal entidade presta relevantes serviços na cidade e por isso ela pode ser declarada de utilidade pública. Qual é a grande intenção aqui? Mostrar que a relevância desses serviços prestados no município merecem ser subsidiados ou receber subsídio, receber algum aporte financeiro e também, digamos assim, estrutural do poder público, nesse primeiro momento, do município de Jacareí. Então o vereador está colocando para que essa associação seja declarada de utilidade pública e a partir daí ela possa ser subsidiada com a estrutura ou com recursos financeiros. Esse recurso pode ser direto do orçamento da prefeitura ou pode ser, como acontece na maioria das vezes, a partir de verbas que o próprio vereador ou vereadora destina. É a chamada emenda impositiva. Então, um dos critérios para que as associações, as entidades, recebam recursos do poder público, em especial dos seus vereadores, aqueles que são mais próximos, é a declaração de utilidade pública. Então, essa é uma das grandes intenções, uma das grandes vantagens estratégicas de uma entidade ser declarada de utilidade pública, certo? Então, tá aí a Associação Esportiva do Sol, que será votado quarta-feira, e eu reafirmo, acredito que será aceito por unanimidade após o parecer jurídico da Câmara. O segundo projeto é uma discussão do projeto de lei número 70 de 2022, de autoria do Dr. Rodrigo Salomão, e que passou por um longo processo. Por que esse projeto de lei é importante de ser comentado, de ser discutido aqui hoje? Esse projeto, o tema dele dispõe sobre a instituição do programa de integridade nas empresas contratadas pela administração pública do município e da outras providências. O que é esse programa de integridade? Bom, pessoal, eu peguei aqui, e esse projeto de lei do Dr. Rodrigo Salomão é longo. Olha, eu li esse projeto, avaliei o que ele tem aqui para nos oferecer e eu queria dizer o seguinte: o projeto em si é muito bom. O que ele quer, o que ele faz, né? Qual que é o objetivo no fim das contas? No artigo 1º ele já diz o seguinte: fica estabelecida a exigência do programa de integridade, compliance, as empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública, direta, indireta e fundacional no município de Jacareí. O que é isso? Significa que todas as empresas que forem prestar serviço para o município de Jacareí, seja diretamente, seja indiretamente, nas suas autarquias, nas suas fundações, terão que mostrar que elas têm capacidade
moral, ela tem certa integridade na sua empresa para prestar esses serviços, né? O que isso traz? A exigência da implantação é para proteger a administração pública municipal dos atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvio de ética e de conduta e fraudes contratuais. Então a prefeitura, que normalmente fica muitos e muitos anos brigando com empresas para que ela execute o serviço, esse projeto já busca sanar esse problema ao entrar, porque a empresa, quando entrar na licitação para disputar, ela já sabe que ela vai ter que mostrar toda a sua capacidade, a sua integridade como empresa e não só a sua capacidade de execução do serviço. Então ela vai ter que mostrar que ela tem capacidade, aí, um bom histórico, digamos assim, para poder propor colocar a sua proposta para ganhar a licitação e assim executar os serviços no município. Tudo isso é um programa, claro, que vai precisar ser regulamentado, é longo, né? A proposta aqui tem inúmeros artigos, inúmeros incisos nos seus artigos, e já foi proposto desde 11 de novembro de 22, então passou quase um ano numa disputa no Ministério Público, se eu não me engano, porque o poder público, o executivo, quis vetar esse projeto. Disse que não precisava implantar no município, que as medidas que já existem no processo licitatório eram suficientes. Pois bem, o vereador, o Dr. Rodrigo Salomão, recorreu, entrou na justiça e foi atrás de alternativas para poder implantar essa legislação em Jacareí. E depois aí de quase um ano, ele venceu, né? Ele conseguiu aí a jurisprudência a partir do município de São José do Rio Preto, então mostrando que não é inconstitucional, não é um problema para o município de Jacareí ter na sua legislação, no seu processo licitatório, o compliance, deixar o processo licitatório, a prestação de serviços, de obras, especialmente em Jacareí, mais seguro, mais protegido. Também o vereador anexou matérias de jornal. Tem um artigo aqui da Uninove, né, Universidade 9 de Julho, também apontando o projeto de compliance municipal como uma vantagem. Também mencionou, esse artigo também mencionou a vitória do município de São José do Rio Preto e também a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, falando das leis municipais que podem exigir compliance dessas empresas, né? E o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considera que o programa de integridade e compliance às empresas e serviços e fornecimento de grande vulto é sim constitucional e relevante para o acréscimo em legislação municipal. Aqui, a lei municipal passou a exigir o programa de compliance na modalidade de licitação por concorrência, sendo de 1 milhão, e aí isso funciona como quase um seguro quando houver algum problema, né? Sendo 1 milhão para obras e serviços de engenharia e 500 mil para compras e serviços. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, essa regulamentação, essa lei do compliance, não desvia das regras gerais fixadas pela União, então pelo governo federal, ou cria critérios de qualificação que influa no resultado da licitação. A implantação do programa é exigida apenas para quem vencer o certame, quem vencer a disputa, e após a assinatura do contrato. Assim, não há situação aparente de vício. Ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que essa lei, está aqui, 70 de 2022, não só é constitucional, como pode ajudar muito os municípios. O primeiro município que conseguiu a aprovação foi São José do Rio Preto,
e a partir da aprovação de São José do Rio Preto, existiu a jurisprudência para implantar também a lei do compliance, o programa de integridade em Jacareí. Então, esse projeto vai para discussão na quarta-feira, tem aprovação do jurídico da Câmara, das comissões de vereadores da Câmara e vai para o plenário. Então, os 13 vereadores, exceto talvez o presidente, que só vota em caso de desempate, votem essa discussão. E aqui eu quero avaliar 2 pontos. O primeiro ponto é, essa lei, depois de quase um ano de discussão na Justiça, vem com o peso do Tribunal de Justiça dizendo, olha, a lei é constitucional, o município ganha com isso, então podem votar, pode aprovar no município. Então, Tribunal de Justiça. O segundo ponto é, Dr. Rodrigo Salomão se posiciona em oposição ao Executivo Municipal. E toda a disputa na Justiça aconteceu porque o senhor prefeito quis vetar esse projeto, porque ele, que é o sabichão doutor em Direito, quis saber mais do que os juízes e desembargadores, e aí então disse, não, esse projeto de lei não pode existir em Jacareí. Pois bem, o Tribunal de Justiça disse que sim, ora, não é, o prefeito não é o sabichão, né? E aí então vai para o plenário. Só que a prefeitura, o governo, tem maioria na Câmara. Então, mesmo sendo um projeto bom, que está aqui avalizado, está aqui, ó, o Tribunal de Justiça dizendo, façam o que é bom, pode ser que por articulação do governo, e aqui com forte influência do senhor prefeito, esse projeto seja rejeitado pela maioria do plenário da Câmara. E aqui a questão não é legalidade, aqui a questão não é que a lei é boa ou ruim, e sim a posição, o posicionamento, a ideia do professor de Deus que é prefeito de Jacareí. Então, pode acontecer, mas desde já reitero para vocês, a lei é boa, a lei ajuda o município, ajuda a preservar aí a integridade do processo licitatório, de fazer obras na cidade e pode não ser aprovado, mesmo tendo o apoio, tendo o aval do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por questões políticas. Justamente ou simplesmente porque o prefeito não quer, e aí ele pode articular a sua base para que essa base vote contra. Mas desde já eu digo aqui, sou a favor, gostaria muito de ver esse projeto aprovado e validado em Jacareí, em ação, para que a gente tenha mais garantias nas nossas obras públicas. Parabéns ao vereador, Dr. Rodrigo Salomão, que propôs o projeto e mais do que isso, ele foi até a Justiça para dizer, não, peraí, por que Jacareí não pode ter um programa de compliance, um programa de integridade nas suas obras, no seu processo licitatório? Pode sim, não é inconstitucional e foi. Então ele exerceu bem a sua função de vereador ao acionar a Justiça para que faça valer um projeto de lei na cidade. Parabéns, doutor Rodrigo. Espero que quarta-feira seja aprovado o seu projeto para Jacareí ter mais segurança nas suas obras a partir do programa de integridade. Queria dar aqui boa noite para Marta e para o Odair do Jardim Jacinto, meus seguidores, meus parceiros aí, muito obrigado. E para Regina, madame, grande beijo e é uma alegria estar com vocês por aqui. Próximo projeto em discussão, um projeto que muito me agrada também, que é de autoria do Executivo Municipal, então a autoria vem do prefeito e trata de um assunto que, quando eu trabalhei na prefeitura, né? Henrique, bem-vindo, meu caro, eu acabei de comentar sobre a PL 70 de 2022, dei os meus parabéns, a minha torcida, todo o meu apoio e espero que seja aprovado na quarta-feira. Espero que não haja articulação política do Executivo para derrubar o projeto. O projeto de integridade é importante para Jacareí e eu espero vê-lo em ação. Então, o projeto de lei aqui do Executivo trata sobre IPTU, que é um assunto que sempre me foi caro, um assunto que eu trabalhei bastante quando estive
na Prefeitura de Jacareí, tanto que seja pela revisão da planta genérica, pela revisão parcial da planta genérica, seja pela criação do IPTU verde, que foi algo que muito me orgulha, está válido, né? Está ativo em Jacareí. As pessoas podem pedir aí a sua isenção ou redução do seu imposto a partir do IPTU verde. E agora o prefeito vem atualizar uma lei que é de 2006, né? Ele propõe o seguinte: é uma alteração da lei de 2006, que consolida uma lei de 2001, que tem toda, né, aquele negócio todo, uma lei atrás da outra, que vai mudando uma, vai mudando a outra, e que agora precisa de atualização. Que atualização é essa? Existe uma isenção no município, uma isenção de IPTU, válida desde 2006, que diz o seguinte: fica isento do IPTU o lote cujo valor venal, então, valor venal, gente, não é aquele valor que vai para a imobiliária, tá? É o valor que vem descrito no seu talão de IPTU. É o valor base de cálculo para o seu IPTU. Então, vamos lá. O valor que não ultrapasse 151 VRM. VRM é valor referência do município. Valor referência do município é um valor que o município arbitra, decide, para poder cobrar as inúmeras taxas, imposto, tudo aquilo que existe no município. IPTU é um deles, então tá aqui. O lote cujo valor venal não ultrapasse 151 VRM, desde que seu proprietário não possua outro imóvel, que seja destinado à edificação da sua moradia e tenha renda familiar não superior a 22 VRM. O que está sendo atualizado aqui então? Em 2006, e aqui eu vou para uma tabelinha aqui. Vamos lá. Em 2006, o VRM, ele era de... Cadê? R$33, certo? Ou seja, qual era o limite do valor venal do imóvel que poderia pedir a isenção do IPTU? R$5.000. Além disso, a edificação. Quando se trata de edificação, a edificação não pode ter um limite de valor aí superior a 454 VRM. O que em 2006 significava R$15.000. Ou seja, o seu lote tinha que ser avaliado no valor venal até R$5.000 e a sua edificação, a sua casa, a sua moradia, tinha que ser avaliada em até 15 mil. Ora, se a gente considerar isso nos dias de hoje, está muito defasado. É uma lei de 2006, são 17 anos já de defasagem. Então, agora esses limites foram... A proposta é que esses limites sejam atualizados. Agora, o VRM em Jacareí, ele é de R$ 85,49. Então, esse projeto de lei aumenta o limite do valor de R$ 5.000 para o terreno para R$ 12.908,99. E a edificação de R$ 15.000 sobe para R$ 38.812,46. Então, uma atualização mais do que necessária, né? É algo que está muito defasado e que pode beneficiar muitas pessoas na cidade. E aqui eu quero pegar essa tabelinha da Diretoria de Administração Tributária, que lida diretamente com o IPTU, porque ela indica o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Tá aqui. Quantidade de inscrições imobiliárias. Então, quantos imóveis, né? Quantas inscrições imobiliárias estavam habilitadas, estavam dentro dos parâmetros para conseguir essa isenção com base na lei de 2006. 338. Então, hoje, 338 imóveis estão dentro desses critérios na cidade toda.
E aí, se eu não me engano, gente, aqui eu tenho que fazer puxar um dado de cabeça. Nós temos entre 90 e 91 mil inscrições em Jacareí. Então, é muita coisa. E aí vocês percebem que, com essa lei de 2006, apenas 338 lotes estão habilitados, porque o valor é muito baixo. Com a atualização, isso passa de 338 lotes para 1.070. Então, ainda é muito baixo, porém, triplica o número, né? Então, uma atualização, uma defasagem de 17 anos que pode triplicar o número de inscrições imobiliárias que podem ser contempladas. Mas agora vem um número muito melhor. O importante dessa atualização, ou o maior impacto dessa atualização, é o seguinte: não é só no terreno, mas é sim nas edificações. Com base na lei de 2006, as edificações habilitadas a pedir a isenção de IPTU com a lei de 2006 são somente 65. Então, se a gente considerar um universo de 90, 91 mil inscrições que nós temos hoje, apenas 65 é um número muito pequeno. E essa atualização vem e sobe esse número de 65 para 1.700. Então, nós temos aí um crescimento exponencial que pode fazer com que muitas e muitas pessoas peçam esse pedido de isenção a partir do seu valor referencial de referência do município, com essa atualização da lei de 2006 para a lei de 2023. É uma lei que eu espero que seja também aprovada, e não só isso, que seja criado um protocolo da prefeitura para explicar, e aqui é a grande dificuldade que nós temos ao tratar de IPTU. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Então, quando as pessoas têm direito à isenção de IPTU, essa informação tem que ser mais do que pública, ela tem que ser facilitada. Se uma pessoa tem o seu imóvel avaliado em R$ 38.800, na maioria das vezes serão pessoas de baixa renda. Então a isenção de IPTU para elas é muito importante. Além disso, gostaria de destacar que seria muito importante ter emendas nessa lei que incluam idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas que moram em situação de risco e, em Jacareí, no caso específico, nas áreas inundáveis. Já existe essa previsão para isenção de IPTU. Deveria ser incluída nesse projeto para que não haja má interpretação, que a lei seja muito clara nesse sentido. Então, meu primeiro passo é: apoio muito essa atualização, porque está defasado a tabela de isenção dos imóveis, até por causa do valor referência do município, e tenho essa primeira consideração de que considero o projeto ainda incompleto, precisa de revisão, precisa de mais informação. E o segundo ponto é: o jurídico da Câmara indicou que os custos da isenção eles têm que ser suplementados em outra área do orçamento municipal. Uma coisa tem que compensar a outra. Eu não posso aumentar as isenções, o que vai diminuir a minha arrecadação, sem dizer onde essa lacuna será resolvida em outro espaço do orçamento municipal. Eu não posso cobrir um santo descobrindo o outro, né? Para a gente entender um pouco mais. E o município respondeu que não é um problema isso ainda, porque essa legislação só passa a valer em 2025. Opa, peraí. Então eu estou propondo em 2023 uma legislação para 2025, mas com valor de referência de 2023. Ora, então por que não passa a valer já em 2024? O ano fiscal da prefeitura vai até 31 de dezembro. Estamos em outubro. Dá tempo de fazer. Então isso seria uma emenda que eu proporia. Não entrar em vigor em 2025. E sim entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024, que é o próximo exercício fiscal do município. Além disso, a prefeitura diz que na virada do ano de 24, meados do ano de 2024, vai ter a discussão e a elaboração do orçamento para o ano de 2025, e aí sim serão incluídas
os rearranjos, os reequilíbrios orçamentários dessa atualização de isenção. Eu acho que tá longe, né? Tá jogando isso para a próxima gestão? Então, por quê? Minha proposta e aqui as minhas duas sugestões, que não fique para 2025, mas que fique já para 2024. Tem muita gente que precisa desse apoio, que precisa dessa atualização, e também a prefeitura mostrar onde ela vai reequilibrar o orçamento já em 2024, porque o orçamento de 2024 está pronto. Então, tem como saber de onde tirar para poder atualizar essa isenção de IPTU. E aí, gostaria de dizer também que é o seguinte: a gente tem que cobrar esses rearranjos orçamentários da prefeitura para que não aconteça como aconteceu dias atrás, de que a prefeitura não tenha dinheiro para poder pagar a nossa coleta de lixo. Então, não dá para dizer, estamos dando mais isenção de IPTU, por isso não temos dinheiro. Balela. Pode ser rearranjado e organizado desde já. Tem corpo técnico para isso, se não tiver, arranje, né? E dá tempo de fazer. Estamos ainda em outubro, tem até 31 de dezembro para organizar isso. São 2 meses e meio, dá mais do que tempo para organizar esse orçamento. E por fim, a quarta discussão da próxima sessão de Câmara é o veto parcial que o prefeito fez de um projeto sobre liberdade religiosa do vereador Roninha, lá do Parque Meia Lua, que institui o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí. Meu primeiro posicionamento, vocês já sabem, ficar criando dia disso, dia daquilo, não serve para absolutamente nada. Vereador não tem que ficar cuidando disso, não é função do vereador, tem coisa muito mais importante para ser feita, em especial quando a gente fala lá do Parque Meia Lua, que tem 2 vereadores, é um distrito e precisa de muita coisa. Tá aqui o meu amigo Donizete Bolão, que não me deixa mentir, tem muita coisa a ser feita, porque ficar cuidando de calendário, dia municipal disso, dia municipal daquilo. Mas também quero trazer o assunto porque é o seguinte: Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa. Então, a liberdade religiosa e educação religiosa são 2 temas importantes e que me são caros. Primeiro, a liberdade religiosa tem que existir, ela já é fundamentada, ela já é mais do que clara em todas as religiões, exceto algumas vertentes de algumas poucas religiões que não aceitam a total liberdade religiosa. Como vocês sabem, eu sou católico e existem inúmeros acordos do Vaticano, da Santa Sé, com o governo brasileiro sobre liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa garante que qualquer um de nós tenhamos o direito a culto. E é isso que o vereador trouxe aqui, além da bobajada de criar dia municipal disso, né? E para surpresa de muitos, houve um veto parcial do prefeito. A proposta de lei, no projeto de lei do vereador, ele tem 9 artigos. O prefeito vetou do 2º ao 9º. Deixou só o primeiro artigo, que é o artigo que cria o Dia Municipal da Liberdade e Educação Religiosa em Jacareí. É isso aí, Bolão. Tem muita prioridade, né? O Meia Lua é um distrito importante da cidade, precisa de atuação do vereador e fica aí discutindo essas coisas que não é função do vereador. Vamos lá. E aí o prefeito discutiu que os outros artigos não são relevantes. E aí vem aqui mais uma vez a discussão do professor de Deus que está no Paço Municipal. Diz que a proposta do vereador tenta delimitar o exercício da liberdade religiosa. O texto incorre na restrição de sua interpretação e alcance do seu sentido.
naquilo que está garantido na Constituição Federal de 88. Bom, tem muita coisa aqui da qual eu não concordo com os argumentos do senhor prefeito. E além disso, o jurídico da Câmara, que é um jurídico bastante competente, eu até estava comentando em casa esses dias, que é um pessoal, advogado constitucionalista, muito bem treinado, porque eles têm que lidar com as ideias mais estapafúrdias de vereador e com certeza tentar ver isso é constitucional, isso não é, isso é constitucional, isso não é. Então temos bons advogados na Câmara, advogados experientes, e os próprios advogados, a comissão jurídica, o departamento jurídico da Câmara Municipal, disse que a proposta, o projeto de lei do vereador não é constitucional, que no âmbito municipal está na competência do vereador tentar encaminhar aquilo que já é garantido na Constituição Federal e que não há mal nenhum naquilo que o vereador está propondo. Enfim, tem um veto parcial, os vereadores podem discutir esse veto. Roninha se posiciona no momento como base do prefeito, então é uma discussão entre pares e vamos ver no que dá. Mas a minha posição inicial é mais um dia no calendário municipal. Dia da Liberdade e Educação Religiosa. Liberdade religiosa, eu concordo muito. Tem que acontecer, se no município pode ser tratado o assunto, ótimo, que seja. Não precisa de um dia no calendário. Com certeza já existe um calendário aí celebrando o Dia da Liberdade Religiosa. E além disso, a educação religiosa, educação religiosa não tem que ser tratada pelo Estado. Educação religiosa é feita em casa. Educação religiosa é feita pelas igrejas. Deus me livre de ter algum professor, e aí aqui eu não estou falando mal dos professores. Eu sou professor, minha mãe é professora, estamos numa família de professores. Mas eu não quero que um professor ensine religião para as minhas filhas. Quem ensina religião para as minhas filhas sou eu. Quem ensina religião para as minhas filhas é a mãe, é o pai, é a família que vai colocar qual é o melhor entendimento dentro da doutrina que a família segue. Isso não tem que ser pautado pelo governo municipal, estadual ou federal. Religião se ensina em casa e na igreja. E com isso nós encerramos a pauta daquilo que será discutido pelos nossos nobres edis, os nossos nobres vereadores, nossos nobres representantes da Câmara Municipal de Jacareí. E aí eu levantei alguns pontos que foram polêmicos nessa semana, e alguns deles chegaram hoje para nós, Hoje, vou aproveitar já tirar isso da frente. Com as chuvas agora de tarde, tivemos inúmeros casos de queda de árvore. O nosso amigo aí, Cebola, o Mancilha, ele colocou que caiu a árvore lá no muro do cemitério do Avareí. Então, nós temos um grande problema de queda de árvore. A minha amiga Aninha também mandou mensagem dizendo que, após reclamar na prefeitura, a prefeitura não quis abrir protocolo para ela, e aí hoje a árvore caiu. Agora a árvore está caída no fio, a árvore está caída no fio lá, caiu no fio da casa dela, caiu no muro do vizinho, virou uma bagunça. Então, nós temos dois pontos aqui. Dias atrás aconteceu uma audiência pública para se discutir os serviços de poda de árvore da EDP. Então, em Jacareí, existe uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana com a EDP para que a poda seja feita pela EDP. E o grande argumento é que muitas das árvores, elas encostam no fio e elas ficam energizadas. Então, a EDP tem a mão de obra especializada para isso. E eu concordo plenamente, tem que acontecer assim. Porém, o protocolo só é aberto pela prefeitura e a prefeitura notifica a EDP. Ora, se o problema está na minha residência, está na porta de casa, por que eu não posso abrir esse protocolo direto para a EDP, para que a EDP venha resolver o problema? Já que não é a mão de obra municipal que vai resolver o problema, e sim a mão de obra da EDP. Então, tem aqui um problema muito grande. E o segundo ponto macro é
Nós temos muitas árvores antigas na cidade, muitas delas estão sendo cortadas ao bel prazer e outras estão caindo por falta de avaliação de risco. Quem não percebe que aquelas árvores da calçada do Avari são muito antigas? Qual será agora o grande inconveniente para as famílias que tiveram os túmulos danificados pela árvore? Será necessária exumação? As famílias serão notificadas? As famílias têm condição de movimentar isso agora? Então é um aspecto emocional muito grande a se tratar e que com certeza a prefeitura não está cuidando disso. Uma das minhas propostas como delegado do plano diretor de Jacareí Jacareí precisa urgentemente de um plano municipal de arborização. Existem espécies de árvores específicas ou mais adequadas a serem plantadas na área urbana, na cidade. Então, isso precisa ser tratado. Por quê? Porque depois existe um problema muito grande de plantar árvore errada ou inadequada para o centro da cidade, ter problema da raiz destruir a calçada, destruir muro, né? Tem uma casa da minha madrinha, na verdade, madrinha da minha irmã, minha madrinha de consagração, que há anos a gente tenta que ela seja cortada. Está trincando a parte interna da casa dela. Só que a árvore está saudável, então assim, não tem problema. Ainda não oferece risco civil à casa. Então, tem muito problema a ser destacado aí. Aí, ó, o Bolão tá dizendo: estou com a árvore na frente da minha casa para podar, mas só por Deus, tô vendo a hora que vai cair em cima da casa, aguardando o serviço já faz 3 anos. E esse é o padrão do que tem acontecido na prefeitura, né? O serviço de verificação, e aqui não é problema do profissional, viu? Eu conheço o engenheiro, ele é competentíssimo, ele entende de engenharia florestal, só que é para atender a cidade inteira. Ele não dá conta, porque não tem o apoio suficiente de programa, de estratégia para que isso seja tratado. É sempre apagando incêndio e não algo planejado, não algo programado. Então, Jacareí precisa de um plano municipal de arborização para que a cobertura vegetal da cidade seja aumentada, que a gente tenha mais sombra. A gente está com uma onda de calor. Se a gente tivesse mais espécimes arbóreos, né, árvore pela cidade, seria sensacional. Marco Aurélio fez aquela cagada lá na Rua Barão anos atrás, cortou todas as árvores e estragou tudo. A rua ficou sem sombra, ficou um baita de um calor. Então isso tem que ser corrigido para ontem. E espero que seja incluído na revisão do plano diretor como um dos seus planos, que já está lá previsto, como um dos seus planos municipais, mas que isso seja posto em prática, né? Isso é uma coisa que precisa e precisa muito. Então, queda de árvore tem sido um problema. E já que estamos falando de chuva, já que foi a chuva, esse temporal que causou muita queda de árvore, eu queria falar das obras que eu já mencionei semana passada, aqui do Córrego São Luís e da Diogo Fontes. As obras lá de milhões e milhões que já estão atrasadas e que com a chuva mostrou que a obra não está servindo de nada. Por quê? Porque com aquela chuva torrencial, sim. Acima da média, sim. Mas que mesmo os acima da média tem que ser previsto, né? E as manilhas que estavam colocadas, iniciada a obra, para colocar tanto na Diogo Fontes quanto no Córrego São Luís, já foram todas destruídas porque veio aquela enxurrada e derrubou tudo. Ou seja, a obra que começou atrasada terá que ser reiniciada. Aí hoje tivemos mais um grande volume de chuva. Vocês acham mesmo que alguma coisa do que foi feito de quinta-feira para cá vai surtir efeito? Nenhum. Então, prejuízo nas obras municipais. É mais uma vez a incapacidade da prefeitura em tocar obras, em especial as obras de drenagem que são tão importantes para Jacareí. A gente está aqui na região oeste, precisa que isso aconteça. Estamos na beira da várzea. Jacareí precisa ter um grande plano de drenagem e um foco muito atencioso nas obras de drenagem para que não mais ocorram os alagamentos na cidade. Certo? Além disso, já que a gente falou aí de calçada, de árvore quebrando calçada, eu queria falar que tem bastante gente especial aí, aos meus amigos do Jardim Jacinto,
que reclamaram do serviço que está sendo prestado pela Comgás, né? Foi concedido o serviço em Jacareí de gás encanado para a empresa Comgás, que vai instalando isso, e eu acho que isso é um grande avanço para a cidade. A cidade precisa ter esse serviço disponível, porém, a forma como tem sido tratado a manutenção das ruas e calçadas após a instalação tem sido muito ruim. As calçadas têm ficado quebradas por muito tempo e a Comgás não aparece para refazer aquilo que ela quebrou ao instalar o gás. Sendo que, quando começou esse serviço a ser instalado, a Comgás fez toda a sua propaganda de que, olha, cuidaremos disso, não se preocupe, tal, tal, tal. Tem causado queda. Quando fica ali a terra aberta, com esse período de chuvas agora, tem criado muita lama, carregado essa lama pela rua, fica a calçada lisa, né? Afunda, porque realmente carrega essa terra que está ali solta. E, além do que, quando eles colocam aí os bloquetes de volta, tem ficado tudo solto. E conforme vem a enxurrada, tem carregado isso e aberto buracos nas calçadas e na sarjeta. Então, muita reclamação com calçada, especialmente onde está acontecendo ou aconteceu a instalação de gás encanado pela Comgás. Mais uma vez, aqui não é diretamente a prefeitura, mas quem fiscaliza o serviço, quem concedeu esse serviço é a prefeitura. Então quem tem que fiscalizar, quem tem que cuidar disso é a Prefeitura Municipal de Jacareí, a partir das denúncias que acontecem, a partir das reclamações. As pessoas têm feito protocolo e a prefeitura responde mais ou menos assim, não é problema meu. Ora, quem concedeu o serviço foi a prefeitura. Quem tem que fiscalizar é a prefeitura. E por último, mas não menos importante, queria falar aí de um ponto que foi levantado sobre a Praça Presidente Kennedy, no Flórida. E a partir daí expandir a crítica a outras praças, a outros ambientes de lazer da cidade. Foi criado um espaço pet, ou foi iniciado, né, um espaço pet, um espaço para os animais na Praça Presidente Kennedy, no Flórida. Porém, e aqui o que eu quero destacar é a inversão de valores. A quadra de areia inundada, não tem uma drenagem para que as pessoas possam usar aquilo, então virou um piscinão e não uma quadra de areia. Talvez o esporte seja polo aquático e não vôlei de areia, né? Então isso aí tem que ser corrigido, além do que os brinquedos estão em péssimas condições, precisam de manutenção. E eu lembro um tempo atrás, eu conversando ali com o Sidney, que à época era presidente da Associação de Moradores, e que levou 6 meses para a prefeitura trocar uma torneira lá da Praça Presidente Kennedy. E no fim das contas ele foi até a loja, comprou e colocou lá. Então é o tipo de coisa que mostra que a prefeitura, a partir de um discurso, a partir de um valor que ela quer defender, começa a construção de um espaço pet. Porém, não faz a manutenção daquilo que já existe para seres humanos. O parquinho para crianças. Então, a prioridade é construir um espaço pet, mas não fazer a manutenção do parquinho das crianças e da área de esportes, onde os adultos e também as crianças podem jogar. É uma inversão clara de valores que a gente não pode deixar acontecer. E aí isso é extensível a outras áreas de lazer. Aqui eu vou me repetir. Mais um ano que se passa sem a praça do Jardim Jacinto ser mantida, ser recuperada. Os brinquedos que estavam lá foram levados anos atrás para manutenção, nunca voltaram. A promessa de reforma da praça, feita pessoalmente pelo prefeito para mim, até agora não aconteceu. Então, assim, espaços públicos de lazer em Jacareí não são valorizados e as pessoas não merecem ter nas suas proximidades, na proximidade da sua casa, onde ela possa levar os seus filhos, onde ela tenha um momento de lazer, de esporte, com amigos, com a família, né? Outro espaço que eu quero destacar bastante, outros dois. O espaço, a área de lazer do Jardim do Portal, que está abandonada, completamente inundada, não tem um brinquedo em condição de uso, o alambrado da quadra todo destruído e a quadra não tem a mínima condição de ser utilizada. Outro é o Campo do Esperança. Então, o Campo do Esperança que também está lá abandonado, e ali eu quero destacar pelo seguinte:
na minha passagem pela Secretaria de Meio Ambiente, ficou pronto o projeto, a proposta de projeto lá para o campo do Esperança, com alambrado, com arquibancada, com a mudança da posição do campo, para que ele não seja inundado com a fonte lá, com a nascente que tem logo ao lado, e que hoje ela cobre metade do campo. Com a mudança da posição, com a construção ali de uma canaleta, de encaminhar essa nascente para o córrego, estaria resolvido o problema. Ou seja, tratando só da região oeste, Flórida com problema, Jacinto abandonado, Portal e Esperança abandonados. Não dá para considerar que vai ser construído um espaço pet numa praça, sendo que nós temos inúmeras outras praças com equipamentos públicos precisando de manutenção. Não dá para pensar em construir para o cachorro se a criança não tem onde brincar. É uma clara inversão de valores que não dá para aceitar em Jacareí. E meus caros, é isso. Foram 4 projetos destacados aí entre os nossos vereadores e também 4 pontos que eu quis trazer aqui como algo importante, algo de destaque a ser discutido na cidade, né? Eu espero trazer semana que vem mais projetos a serem discutidos, mais aspectos relevantes daquilo que aconteceu na nossa cidade na última semana. Olha lá, o Bolão está dizendo, ó, temos uma praça no Meia-Lua, na Avenida dos Imigrantes, aguardando há muitos anos e nada. Esse é o estado das nossas praças, das nossas áreas de lazer em Jacareí, abandonadas. O próprio Bolão disse aqui que o serviço da Comgás no Dom Pedro, em São José dos Campos, era bem feito. Ora, talvez a Prefeitura de São José dos Campos trabalhe um pouco mais do que a Prefeitura de Jacareí, porque o serviço de Jacareí está muito mal fiscalizado e, além de tudo, a gente vê que aquilo que é área de lazer e que precisa de manutenção não é cuidado. Então, Jacareí, serviçinho meia boca da Prefeitura. Meus caros, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre aqui na próxima semana. Brigadão e até lá. Tchau, tchau.